Vamos aí então. Hoje nós vamos falar da força centrípeta. Nossa força centrípeta. O que é a força centrípeta? Na verdade, nós vamos estudar duas forças hoje: a força centrípeta e a força centrífuga. Gente, para vocês lembrarem da força centrípeta, vocês têm que lembrar do litificador, né? O litificador ele funciona de que forma? Ao ligar ele, ele gira. Só que ele puxa os objetos para o centro. Então, se ele gira, nós temos aqui uma circunferência. Essa circunferência tem um raio R. E vou ter um corpo que ele está girando. Então, ele está girando, ele está com uma velocidade tangencial à trajetória. A trajetória circular está com uma velocidade tangencial. Nesse caso da força centrípeta, vai puxar os objetos para onde? Para o centro da trajetória. Então, é a força centrípeta, certo? Vai puxar os objetos para. Só para observar uma coisa, que ao observar uma coisa aí, você tem o que? Que a força e a velocidade formou qual ângulo? 90 graus. Então, toda a força é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, eu tenho que determinar o módulo, a direção e o que? E o sentido. Tem que definir o módulo, a direção e o sentido. Tá, o módulo da força centrípeta vai ser calculado de que forma? Força centrípeta vai ser igual a massa, a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa é a fórmula da gente calcular a força centrípeta. Certo? Só que detalhe, qual vai ser a direção dela? A força na direção centrípeta é perpendicular à velocidade. A força é perpendicular à velocidade. E no caso do sentido, ela é voltada para onde? No caso da centrípeta, para o centro da trajetória. Para o centro da trajetória. Aí, você percebe claramente que é o do liquidificador. Ó. Você liga o liquidificador tem um certo raio. A boca dele lá, né? Tem um certo raio. Eu ligo com uma certa velocidade. Aí vai ser jogado os objetos para onde? Os alimentos para o centro, né? Para o centro centripetar. É P, né? É jogado ou CP, só CP. Jogado para o centro. Lembrando que a força é perpendicular a quem? A velocidade. Essa é a força centrípeta. Nós vamos falar de uma outra força, nessa mesma ideia, que é a força centrífuga. Centrífuga. Então, a força centrípeta e a força centrífuga. Qual a diferença? Continua numa trajetória circular de raio R, um objeto passando por ele com uma velocidade. Só que agora o objeto não vai ser jogado para o centro da trajetória, ele vai ser jogado para onde? Para fora. Ó, centrífuga essa força. Percebendo de novo que formou qual ângulo? 90 graus. Detalhe, é uma força, então ela tem que ter módulo
direção e o que? E sentido. Módulo, direção e sentido. Tá. A direção fica a mesma. A direção é o que? A força e a velocidade são perpendiculares entre si. A velocidade. O sentido muda. A outra ia para onde? Para o centro da trajetória. Agora vai para onde? Para fora da trajetória. Para fora da trajetória. Um ia para o centro, o outro vai para fora. E a forma de calcular é a mesma. Força centrífuga é a massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Então, na força centrípeta e centrífuga, o que vai mudar vai ser sempre o sentido, né? Então, ela tanto pode ser centrípeta quanto centrífuga. O que você tem que verificar é seu sentido. Essa aqui é da máquina de lavar. Quanto à máquina de lavar, a força centrífuga, quando você liga a máquina de lavar, ela gira, ela não joga os objetos para fora. Quanto maior a velocidade, maior essa força. O perigo é uma virar a outra. Depender da velocidade, uma pode virar a outra. Beleza? Então nós temos a força centrípeta. A força centrípeta. E a força o que? Centrífuga. E a forma de calcular é a mesma. Certo? Beleza.